Família é uma bela figura, mas e se olharmos além da moldura, conseguimos ver algo maior? Todos nós nascemos, somos uma gracinha, mas indefesos. E quando crescemos, bem, isso não muda muito. Quando as famílias cuidam umas das outras, tornam a comunidade mais forte. Quanto mais famílias amorosas e comunidades fortes, melhor o mundo se torna. Mas as famílias são maiores do que as que temos aqui e agora. Não seríamos quem somos sem nossos antepassados. É por isso que temos a responsabilidade de encontrá-los, conhecer suas histórias e garantir que nunca sejam esquecidos.
Também devemos olhar além, para relacionamentos familiares tão fortes que continuam depois desta vida. Dentro de edifícios sagrados chamados templos, as pessoas podem se casar não só até a morte, mas para a eternidade. Assim, as famílias podem ficar juntas para sempre, mesmo após a morte. Quem tornou isso possível? Deus. Por quê? Deus não é apenas nosso Criador, Ele é nosso Pai. Somos seus filhos, sua família. Essa é a figura completa, da qual todos nós fazemos parte. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso devocional especial da aula. Então, esse devocional é sempre presidido pelo bispo Alexandre Pacheco, dirigido por mim, Jean Monteiro Fraga. O hino de abertura vai ser pela família Daltoé, Mateus Daltoé e Miriam Daltoé, Avante ao Mundo Proclamai, e a nossa primeira oração vai ser feita por Mateus Daltoé. Logo em seguida deles, teremos duas mensagens especiais pelos missionários. Avante ao mundo, proclamai, Jesus é o Salvador. O unigênito do Pai é Cristo Senhor. Com esperança e devoção aos povos anunciai que os homens todos são irmãos, pois Deus é nosso Pai. Avante ao mundo, proclamai os laços de amor que unem as famílias, são eternos no Senhor, servindo a Cristo com amor e com dedicação.
ao mundo proclamai que a restauração prediz. Amado e querido Deus, nesse momento elevamos nossos pensamentos a Ti para pedir a companhia do Teu Santo Espírito e dos Teus anjos para que tenhamos um bom devocional cordial, para que todos que estão assistindo a nós em suas casas, que eles possam aprender mais sobre o Teu Evangelho e buscar a ser mais fiel a Jesus Cristo e trabalhar na sua obra. Pedimos que eles possam ter um bom domingo, que eles possam refletir sobre tudo aquilo que eles vão ouvir, que eles possam também ter o desejo de visitar as famílias, quais são os seus ministros, eles são ministradores, e que Tu possa fazer com que eles tenham esse desejo, Senhor. E pedimos que todos os oradores possam ter uma ótima palestra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, boa noite a todos. Eu sou o Helder Lira e o pensamento que eu e meu companheiro vamos deixar hoje, ele é relacionado como que a história da família pode ter uma relação muito íntima com o trabalho missionário, né? E pensando sobre isso, nós pegamos uma citação que fala um pouco sobre isso, né? E essa citação fala o seguinte: as famílias são a parte central do plano de felicidade do Pai Celestial. Ele preparou um meio para que os relacionamentos familiares continuem por toda a eternidade. Quando nos envolvemos no trabalho de templo e história da família, descobrimos mais sobre nós mesmos e nossos antepassados. Podemos nos conectar aos nossos antepassados realizando ordenanças essenciais por eles nos templos. Ao ajudarmos nossos familiares falecidos a progredirem no caminho do convênio, podemos aumentar a influência do Espírito em nossa vida e fortalecer nosso testemunho do plano de salvação. Essa é uma citação que é muito importante, que fala sobre a essência do plano do Pai Celestial, que é algo que atinge não somente os filhos do Pai Celestial que vivem aqui na Terra, mas também os que já se foram e não tiveram oportunidade de conhecer esse Evangelho. Então é assim que o Evangelho do Salvador e o trabalho missionário continuam indo para frente, né? Desse lado do véu e do outro lado também, para que todos os seus filhos possam ter oportunidade de ter felicidade. E eu presto meu testemunho sobre isso, de que realmente o Senhor, Ele ama cada um dos seus filhos e quer nos dar todas as oportunidades que nós precisamos para que nós possamos realmente encontrar o Evangelho e ter felicidade, para que a gente possa cada vez mais se aproximar dele e se parecer mais com o Salvador. E esse é meu testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Como falou meu companheiro, ele estava muito certo em falar que a obra da história da família e dos templos é uma das obras mais importantes acontecendo neste mundo agora. Eu sou grato por meu companheiro, o testemunho dele. Agora, como que um missionário falando sobre a obra do outro lado, né, do véu? É porque, na verdade, o presidente russo, M. Nelson, ele falou num treinamento que eu recebi lá nos Estados Unidos, que os melhores amigos dos missionários são, primeiro, o líder da obra e, segundo, o coordenador da história da família dos templos, né? Eu fiquei bem assombrado que ele vai ser meu amigo. É porque algo chamado do espírito de Elias, né? Esse espírito guia a nossos pesquisadores aqui a seguirem o Evangelho de Jesus Cristo. Tem pessoas e almas lá no outro lado do véu querendo ajuda. A única maneira e o único jeito que eles podem receber essa ajuda é por nós fazendo essa obra aqui nesta terra da história da família. Eu presto meu testemunho que a coligação está acontecendo
e que ainda tem muito trabalho para fazer. Eu sou grato de partilhar dessa grande obra neste lado do véu e também no outro. Eu presto meu testemunho que nossos antepassados estão bem animados com os tempos que nós estamos vivendo e que se nós ajudamos eles a coligar nesse lado do véu, ele também vai ajudar nós neste lado do véu. Eu presto meu testemunho disso, que tudo isso é possível pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Elders, por mensagem de vocês. Bom, agora nós teremos como primeiro orador essa noite, né, o Luciano Júnior Celedon Eduardo. Logo em seguida, teremos um hino especial pela família Eduardo, Eu Quero Ser Missionário. Eu sou grato pela oportunidade de poder compartilhar com vocês algumas palavras. Essa é a primeira vez que eu estou dando um discurso depois da minha missão e no meu idioma, né, que é o português. Eu sempre estive acostumado a dar alguns treinamentos para elders e sisters na missão, só que hoje vai ser um pouquinho diferente. O que eu queria compartilhar com vocês é a respeito de um discurso do presidente Faust, no qual ele fala a importância da nossa visitas como ministrante e também como os pais devem criar os seus filhos. No discurso, que é de 2003, ele fala a importância e a responsabilidade dos pais em guiar os seus filhos no caminho e nos princípios corretos da igreja. Esses princípios, eles têm sido estabelecidos desde a fundação do mundo, né? E pelas escrituras nós temos toda a base de como nós Então, retomando um pouquinho sobre o que eu estava falando, esse discurso do presidente Faust, ele mexeu muito comigo. Primeiro porque fala da responsabilidade dos pais com os seus filhos. E tentei fazer uma analogia dessas mesmas coisas, só que nós como ministrantes e com nossos irmãos, com nossos amigos, vizinhos que conhecemos. Nós vemos eles todos os dias, em todos os lugares, e
nós estamos em constante contato com eles, né? E muitas vezes a gente não sabe qual a melhor maneira de ministrar essa pessoa. E eu estava pensando sobre isso e me veio à mente um outro discurso, que é do Elder Holland. Quando eu estava na minha missão, eu tinha um companheiro de casa, ele não foi meu companheiro direto, e ele tinha sempre o costume de ver esse vídeo. Ele tem uma duração de 37 minutos, e ele via esse vídeo durante a preparação dele de se arrumar e comer. E ele colocava numa caixinha de som onde a gente conseguia ouvir em um bom tom. E eu sempre me recordo de que ele colocava esse áudio para ele lembrar do propósito dele, né? E todas as vezes que ele ouvia esse discurso, ele chorava. Ele chorava porque ele realmente sentia a responsabilidade que nós tínhamos na mão, né? E que nós temos de compartilhar o evangelho com todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. E esse discurso, ele está em espanhol. Ele tem acesso no CTM. Ele foi feito em inglês, só que eu consegui ouvir ele em espanhol. E eu fiz meio que uma tradução para poder contar para vocês, tá? Ele começa falando sobre Pedro, o apóstolo principal, no qual ele disse que era o mais destemido, né? O que cortava orelhas de guardas, aquele que não temia a morte, né? Que fazia tudo por Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo ele deixou a terra, ficaram Pedro e seus apóstolos. E Pedro ele tinha essa responsabilidade de poder dar continuidade ao evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. E ele contando no discurso, ele dizia de que Pedro, a primeira coisa que ele pensou foi voltar às suas raízes. Não foi compartilhar o evangelho, não foi abençoar a vida das outras pessoas, e sim voltar às suas raízes. O que eles fizeram? Eles voltaram a pescar. Eles passaram um período muito grande de ensinamentos com Jesus Cristo. Jesus Cristo curava, fazia milagres, ensinava, estava em constante sintonia com o Espírito, e eles estavam nisso. Só que depois que ele se foi, a primeira reação dos apóstolos foram voltar às suas origens e não continuar o que Jesus Cristo estava fazendo. Certa vez eles estavam pescando, eles estavam a madrugada inteira pescando. E de longe, eles avistaram um homem no qual perguntava para eles como estava a pescaria. E eles responderam que não ia muito bem, passaram toda a noite e não conseguiram pegar nem sequer um peixe. E esse homem que estava longe, ele falou: coloca a tua rede do lado direito do barco. E eles colocaram do lado direito do barco. E o que aconteceu é que eles pegaram tantos peixes que eles nem conseguiam segurar as suas redes, de tão pesadas que estavam. Pedro, ele se deu conta de que esse homem que estava longe era Jesus Cristo. E na hora, ele deixou o barco e saiu nadando até Jesus Cristo. No discurso original é muito engraçado porque ele conta alguns detalhes, né, dessa forma de apóstolo que ele tem e mexe com a gente, porque ele conta de uma maneira de que realmente de como parecia se ele estivesse lá. E Jesus Cristo, quando está com todos os apóstolos, depois que eles saem do barco, ele prepara como se fosse uma espécie de café da manhã para eles, para retribuir todo o esforço que eles tinham feito durante toda a noite, só que não conseguiram ter êxito até que ele chegasse. Quando estavam todos ali reunidos, Jesus Cristo pergunta a Pedro. Ele olha diretamente para os seus olhos e pergunta a ele, em um bom tom: Pedro, me amas tu mais que esses peixes? E Pedro, talvez não entendendo muito bem como é que, por a razão da pergunta, ele respondeu: sim, Senhor, te amo. E seguido dessa pergunta, veio a mesma pergunta vindo de Jesus Cristo para Pedro, dizendo: me amas tu, Pedro, a mais que esses peixes e cestos e esse barco? E Pedro, meio sem jeito, respondeu: sim, te amo. E Jesus Cristo, olhando para Pedro,
de uma maneira... Posso te fazer uma outra pergunta? Ele perguntou, me amas tu a mais que esses? E Pedro, ele, sensível às coisas que acontecem por terceira vez, né? Respondeu, sim, mestre, eu te amo. E nesse momento, Pedro deixou as suas redes. Ele deixou todo o seu passado, a sua origem, e decidiu se tornar o apóstolo principal. Ou seja, ele decidiu levar o evangelho adiante. O meu convite como membro da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias para todos os irmãos da igreja hoje é que possamos fazer como Pedro, deixar as nossas redes e ministrar a todas as pessoas onde quer que elas se encontrem, de que elas estão buscando a palavra do Senhor. E muitas vezes somos nós, tem que ser nós, a nossa personalidade, às vezes até a nossa voz, ela precisa de ouvir. Eu sou muito grato pela oportunidade de nascer nesse evangelho, de estar presente nessa dispensação, de poder ter essas experiências e ser provado. Eu realmente acredito que as famílias podem ser eternas, de que o evangelho de Jesus Cristo, ele a cada dia está mais intenso, de que os missionários eles estão lutando com todas as suas forças, independente de pandemia, de circunstâncias que não se possam trabalhar tão bem, eles estão dando o seu máximo. Eu sei que o profeta é um profeta chamado por Deus, no qual ele, por inspiração, guia essa igreja para que nós possamos seguir o caminho correto. Eu gostaria de compartilhar duas escrituras antes de encerrar, só para que possa ficar o pensamento conosco. Uma se encontra em Doutrina e Convênios, seção 18, versículo 10, na qual diz assim: lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Eu testifico dessas palavras. Eu realmente sei que cada alma é especial e de que nossa missão como ministradores, como ministrantes dessa igreja, vai muito além da nossa compreensão e de que devemos pôr nosso maior empenho para que possamos abençoar a vida dessas pessoas e dessas famílias. E a última escritura que eu gostaria de compartilhar com vocês também se encontra em Doutrina e Convênios, seção 118, versículo 3, que diz que os restantes continuem a pregar a partir de então, e se o fizerem com um coração submisso, com mansidão e humildade e longanimidade, eu, o Senhor, prometo-lhes que suprirei as suas famílias, e uma porta eficaz se lhes há aberta daí em diante. Essa escritura é uma promessa para todas as pessoas que têm essa coragem, que realmente têm essa vontade de poder compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Eu prometo a vocês que se vocês se esforçarem a cumprir os mandamentos de Deus, a se esforçarem a ministrar aos demais, a todas as pessoas, vizinhos, parentes e membros da igreja, vocês terão bênçãos inimagináveis. Essas palavras que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, e eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero ser um missionário quando eu crescer um pouco mais. Espero estar bem preparado para pregar tal como um missionário faz. Eu vou levar o Evangelho a quem desejo receber. Eu quero ser um missionário para servir a Cristo quando eu crescer.
Então, irmãos e irmãs, agora teremos como segundo orador dessa noite, irmão Felipe Hospício Correia, nosso líder de História da Família da ALA. Logo em seguida, teremos um hino especial pela irmã Sara, irmã Sugilda Fraga, e logo depois do hino especial, oração de encerramento pela irmã Laura Fernandes. Então tá, boa noite, irmãos, e acredito que para mim vai ser bem difícil falar um pouco aqui. Eu gostaria que vocês estivessem vendo o nosso cenário. A gente está numa sala fechada e eu não vejo ninguém, né? Então parece que eu estou falando sozinho e estou falando na frente do espelho, né? E é um pouco difícil porque é bom estar vendo o rosto das pessoas, a gente poder ver o semblante delas e sentir o espírito através disso, né? Então, eu espero que possamos ter uma boa conversa, poderia ter sido assim, melhor, mas que possamos ter um bom tempo juntos agora, nesse tempo que eu vou estar falando com vocês. É uma grande responsabilidade falar sobre o trabalho de templo e história da família. Há muitos anos eu não tenho um chamado onde me liga tão fortemente, né, com o Salvador, como esse chamado agora, né? Então, é um chamado que nos dá a possibilidade de tocar os céus, literalmente, porque à medida que nós vamos fazendo o trabalho de tempo e história da família, estamos tratando de familiares, de irmãos que já partiram dessa vida, né? Os elders muito bem falaram sobre a relação que tem a obra missionária aqui e o trabalho de tempo e história da família, né? E nós vamos falar muito sobre isso hoje, né? Essa relação que existe da obra missionária aqui na Terra e a obra missionária que acontece lá do outro lado do véu e que não é um lugar tão longe assim, né? A gente vai ver isso. Vou falar um pouco sobre isso. Eu vou deixar algumas escrituras. O irmão Samuel, que está no comando, ele pode deixar, então, a primeira imagem lá, para a gente ler a primeira escritura. Eu não estou vendo se ele já colocou, mas eu já vou lendo a escritura aqui e depois vocês podem estar acompanhando, tá? Então, quando Jesus Cristo falou o seguinte: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Que baita escritura e ensinamento do nosso Salvador. Uma outra escritura: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Que pergunta que a gente pode refletir. Por que se faz isso? Uma outra escritura: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Só dando uma ênfase. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. E o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. E se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. A outra imagem, então, Samuel, a segunda ali, sobre Malaquias, né? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não fira, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só dando ênfase.
Então, eu gosto muito dessas escrituras, porque elas nos fazem refletir sobre muitos assuntos, né? O meu trabalho, ele exige que eu tenha um planejamento e ele está voltado por metas. Talvez alguns de vocês trabalham com vendas, né? E a gente sabe que alguns precisam reportar suas vendas por mês, outros por bimestre, trimestre, semestre, né? No meu caso é semestre. Então eu tenho ali 6 meses para cumprir com as minhas metas. E eu observo que muitas vezes, não da minha parte, porque não, eu tenho um planejamento um pouco diferente a respeito disso, mas eu observo muitas vezes que, geralmente, as pessoas que não têm grandes responsabilidades, ou, tipo, não são cobrados tão firmemente, ou então que não tem um cargo no trabalho que o chefe maior vai estar lá cobrando, né? Eles deixam para fazer as coisas lá no final, né? Então, por exemplo, se eu preciso vender 10 laranjas no mês, por exemplo, eu vou no primeiro dia, daí talvez no segundo dia nem vou. Daí quando chega lá no dia 30, eu saio com uma caixa com 9 laranjas e eu preciso vender as 9 laranjas, porque senão eu vou ser cobrado por aquilo e algo pode acontecer e talvez eu não vou ganhar meu dinheirinho, né? E no meu trabalho, eu tenho um planejamento que eu preciso fazer tudo muito rápido já em janeiro, fevereiro, né? No início dos semestres, para que não chegue no final e aconteça a correria. Eu estava refletindo um pouco sobre isso, porque a obra missionária, e a gente ouve a falar muito tempo sobre isso, que o campo já está branco para a ceifa, as pessoas já estão preparadas e precisamos ir lá, precisamos ensinar as pessoas, batizar, porque logo o Senhor está vindo. Mas a diferença é que a gente não sabe quando o Senhor vem. Né? Nós não sabemos isso, nós sabemos que ele vem. Mas eu gostaria de supor aqui a ideia de que o Senhor vai vir no final do mês, dia 30. Né? Então, vamos dizer que hoje é dia 1º de janeiro, né? E a gente está achando que talvez o Senhor venha lá em dezembro. Mas a gente, porventura, então vai saber ali que ele vai vir dia 30 de janeiro. E nós precisamos ensinar as pessoas, precisamos ensinar nossos vizinhos, precisamos ensinar nossos amigos, falar do evangelho para ele, porque a hora que o Senhor vir, acabou. Né? Então, acredito que nós vamos correr. Vamos correr para poder, pelo menos, com nossos familiares. Vamos lá, vamos tentar falar com eles, porque o Senhor está vindo, e a gente vai falar, o Senhor está vindo. Né? E as pessoas nem vão acreditar, né? Porque, né? Não, mas o Senhor está vindo, a gente sabe que ele vem no final de janeiro, dia 30 de janeiro. E vamos correr. Talvez não vamos deixar para o dia 25, para o dia 26, né? Sair com as escrituras, ir lá visitar aquele irmão, como o irmão Luciano falou, e lá, agora eu tenho que ministrar, agora eu tenho que correr atrás. E muitas vezes a gente, sim, deixa para trás. Isso é algo normal, mas precisamos ter essa percepção. Fazemos isso muitas vezes porque não sabemos como o Senhor vem, mas nesse caso a gente sabe, tá? É dia 30 de janeiro. E isso estava acontecendo, né? E acontece muito em todas as situações. Às vezes, nossos chamados na igreja, a gente faz a mesma coisa, né? Tipo, começamos às vezes bem, ou terminamos de uma outra forma, ou começamos mal e queremos, né? Temos um tempo que nós podemos mudar e isso é muito bom. Mas agora imagine, a gente precisa ensinar o evangelho para todo mundo, né? Mas agora vamos voltar no tempo. Vamos falar um pouco sobre um homem chamado Wilford Woodruff. Ele foi o 4º presidente da igreja. E ele tinha um costume de fazer diários de tudo, né? Ele era um homem que se dedicava muito em anotar, em registrar. E recentemente a igreja até publicou que vai sair aí partes ou muitos de seus escritos, diários, tudo mais, né? E, Samuel, pode colocar, então, a imagem... É a terceira, né? Isso, do Wilford Woodruff. Beleza, então, ele
disse o seguinte, naquela época, tá? Quarto presidente da igreja. Desejamos que todos os santos dos últimos dias, a partir desta data, pesquisem sua genealogia, até onde for possível, e sejam selados a seus pais. Os filhos devem ser selados aos pais, numa cadeia contínua, até onde for possível. Esta é a vontade do Senhor com respeito a seu povo. Então, tu imagina a situação. O evangelho tinha acabado, né, de ser restaurado. Eles estavam ensinando que agora poderia então ser feito o batismo por aquelas pessoas, né, que já tinham falecido, e eles poderiam então se selar. Tu imagina o povo naquela época. Vamos dizer que era vocês naquela época. Os seus pais, a geração anterior, eles não sabiam da igreja. Alguns já tinham morrido, outros ficaram para trás, porque aqui não se tratava dos pioneiros ainda, né? E não tinham oportunidade, às vezes, de ter conhecido o evangelho, né? E nessa hora, então, agora, a partir de agora, pode ser feito, então, o batismo e pode ser feito o selamento com os pais da geração passada, né? Que grande alegria para aquele povo, né? Que grande alegria aquele povo. A partir daquele momento, então, eles tinham que fazer genealogia, buscar os nomes, e não é como era hoje, né? Tinham que pegar lá, buscar os nomes, então fazer a favor das pessoas, dos seus parentes, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus tios, né? Que já tinham falecido, né? E eles estavam na divisa das gerações, né? Do Templo História da Família. Então, aquelas pessoas que estavam ouvindo aquilo precisavam fazer o Templo História da Família para pessoas que estavam logo ali, e assim, então, como ele disse, o máximo que pudessem, né? Passou-se muitos anos desde esse desejo, né, do presidente Ford Woodruff. Irmão Samuel, pode colocar a carta, então, do profeta do presidente M. Russell Ballard, o que ele fala para a gente hoje. Ele está falando no Devocional Mundial para os jovens, né, que é ocorrer dia 3 de junho de 2018. Essa carta ali é de 2020. Ele diz assim, ó, no Devocional Mundial para os jovens, em 3 de junho de 2018, o presidente Russell M. Nelson, profeta, disse que a coligação de Israel é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra, para fortalecer o trabalho de coligar Israel em ambos os lados do véu, e permitir que o bispado comece centralizando nos jovens. E permitir que o bispado permaneça centralizado nos jovens, fornecemos as instruções a seguir. A presidência do quórum de elders, e daí, então, ele nos dá as instruções de como ia começar a ser o trabalho de Templo História da Família a partir daquele momento, vinculado ao quórum de elders e à sociedade de socorro. Mas olha o que ele falou ali em cima. Coligação de Israel é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra. Então, a gente tem uma grande responsabilidade a respeito desse trabalho. É, de fato, o maior desafio e a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado. E, para vocês terem uma ideia, hoje existem cerca de 7,2, 7,4 bilhões de pessoas que vivem na Terra hoje, no mundo, né? Então, 7,4, 7,2 bilhões. Dentro do Family Search, em 2020, foi alcançado a marca de 8 bilhões de nomes pesquisáveis. Então, é maior do que o número de pessoas que vivem hoje no mundo. Claro que muitos dessas já faleceram, né? E nós temos a responsabilidade de continuar ampliando essas informações. Quando foi me passada essa designação, eu não queria falar algo sobre o trabalho de Templo História da Família tão avançado
e porque às vezes as pessoas estão começando agora o trabalho ou vão começar, e também não gostaria de falar algo que é tão inicial, porque tem algumas pessoas que já fazem o trabalho há muito tempo. Mas não se trata algo de você saber ou não, né? Como que você pode começar esse trabalho, né? E muitas pessoas que já começaram esse trabalho, como que pode começar ou ampliar esse trabalho lá na tua árvore genealógica? Você pode começar colocando as pessoas que estão vivas. Porque se você não colocar as pessoas que estão vivas hoje, daqui 30 anos, talvez os seus filhos vão colocar. Mas daí talvez vocês já não estarão mais aqui. Então é bom colocar desde já. Busquem todas as pessoas que são vivas da sua família. Não somente os seus irmãos, mas todos os seus tios. Coloquem todos os seus primos. Ah, Felipe, mas eu tenho 14, 15 tios. Maravilha! Coloca os 14 e os 15 tios e coloque todos os seus primos. Felipe, como que eu vou fazer isso? Use as mídias sociais, vai lá e fala no Facebook, conversa com o máximo de pessoas que vocês possam. E então coloquem as pessoas que estão vivas. E certamente nesse trabalho virão muitas pessoas que já partiram do outro lado do véu. E teremos a oportunidade, então, de fazer o trabalho em Templo História da Família por aquela pessoa, ajudar elas a voltarem a viver com Deus. Lembrando que Cristo, nosso Salvador, vem em janeiro, na nossa combinação aqui, né? Então, precisamos agir, precisamos fazer muito rápido esse trabalho, né? Para encerrar, irmãos, eu gostaria de contar 2 experiências. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é uma experiência muito sagrada para mim. Eu trabalho com o Templo História da Família há cerca de 15 anos, mais ou menos. E faço lá minhas pesquisas na árvore genealógica, comecei a colocar muitos dos que estavam vivos, tinha bastante informação dos meus avós, do meu avô, dos irmãos deles, mas não tinha dos sobrinhos do meu avô, né? E comecei a colocar lá. E fui acrescentando. Certa vez, um pouquinho antes de eu casar, nós fomos para Foz do Iguaçu, onde o meu bisavô faleceu, e lá tinha um irmão do meu avô, almoçamos na casa deles, fizemos conversamos um pouco, não rendeu muito resultado, mas continuei trabalhando na minha árvore genealógica, né? Pesquisando o máximo que podia. E há 2 anos atrás, no carnaval de 2019, eu, a minha avó, a minha tia, a Vitória, a minha prima, nós fomos lá para o Rio Grande do Sul, onde meu avô tinha nascido. E eu falei assim, vamos lá em Juí, que é a cidade de Juí, e vamos atrás lá da onde o vô nasceu, da onde ele viveu, por onde ele andou, para ver se a gente acha alguma coisa. E a minha avó dizia, não vai lá, ele já esteve lá. E não encontrou mais ninguém, não tem mais ninguém lá. E eu falei assim para minha avó, olha, eu tô com uma oração no coração e nós vamos lá. E eu tô me colocando para o Senhor me abençoar, para o Senhor me guiar, e eu quero ir lá. E daí a minha avó, não vai. E daí eu falei, não, eu vou sim. A minha esposa está falando que foi em 2020. Ah, é verdade, amor, foi em 2020. Tá certo, obrigado. É porque a pandemia aí parece que anulou esse ano, né? Mas foi antes da pandemia, então... verdade, amor, obrigado. Então, fomos lá. Acordamos domingo de manhã, a reunião sacramental lá era à tarde, e a gente foi. Para quem conhece aquela região, até eu falei aí no Instituto, na sexta-feira, né? É uma região que só tem soja, plantação, tu anda, campo aberto, você não tem nada. Mal e mal tu encontra uma casa. E eu tinha uma referência de que eu deveria ir em tal lugar. Quando eu cheguei lá nesse lugar, no meio da soja, só plantação, encontrei um pavilhão, não tinha ninguém naquele pavilhão, andamos um pouquinho mais, entramos numa casa.
E como os missionários fazem, né, já vão mais ou menos entrando na casa, né? E na roça é tão legal, né? O convívio, tu entra, oh, tá, e o pessoal já grita lá de fora. E nós entramos e veio um casal ao nosso encontro e eles disseram, pois não. Daí a gente disse, eu estou procurando informações sobre meu avô, sobre meu bisavô, informações da minha família. E eu gostaria de saber se vocês conhecem alguém da família Rospirsky. E a gente olhou para trás nesse meio tempo, até foi muito engraçado, porque veio uma senhora de mais ou menos uns 80 anos de idade com um facão na mão. E ela vinha girando aquele facão. E daí eu pensei, nossa, eu acho que nosso trabalho vai continuar do outro lado do véu. Mas ela chegou perto, a filha pediu para ela baixar o facão, nós continuamos a conversa. Daí a filha perguntou para ela, tu sabe, mãe? Daí ela dizia, a gente ouve na rádio, às vezes, lá não sei aonde. Mas não sei, mas daí ela disse, aqui não é a terra dos poloneses, porque quando eles vieram para o Brasil, foi designado algumas terras para eles plantarem. E aí eles se trocaram de terras, né? E eles disseram, tu vai reto até aquela árvore, depois daquela árvore tu pega a direita e tu vai, anda não sei quantos quilômetros, tu vai chegar lá em tal lugar, vai ter uma casinha lá na esquina, e tu pergunta para tal pessoa, que daí ela vai te dizer, porque lá embaixo é onde ficaram os poloneses lá, os descendentes de poloneses. Daí eu peguei, então tá, vamos lá, e olha as referências, né? Vai até uma árvore, pega, dobra, já tinha perdido. Quando ela falou árvore, tinha um monte de árvore, nem sabia que árvore era, mas enfim, a gente foi. Daí entramos na soja e era soja, plantação. Nossa. E daí a gente nem tinha chegado no local, passamos por uma vila, onde tinha uma igreja católica e um cemitério do lado. E eu pensei, cemitério, gente morta, trabalho, tempo, história da família. É aqui que nós vamos parar. Falei para minha tia, vamos descer. E nós descemos. Quando nós descemos, começamos a andar no meio do cemitério, vários nomes poloneses, e encontrava, às vezes, alguns nomes que eu já tinha familiaridade por causa da minha árvore genealógica. Eu olhava, que legal, vou bater uma foto. Depois eu pesquiso quem é. E não sei o que e tal. E certa vez, então, eu cheguei e tinha lá um nome. Se chamava Francisca Likisbinsky. Não tinha nada a ver com o meu sobrenome, mas eu lembrei que na minha árvore genealógica tinha alguma coisa relacionada a essa família. Então, eu peguei, eu olhei no meu Facebook e vi que eu tinha adicionado uma pessoa com esse sobrenome. E eu mandei uma foto para ela e perguntei, você conhece essa pessoa? E ela disse, o que você está fazendo aí? Essa aí é a minha bisavó. Deu, que legal, então. Eu te disse que a gente fazia trabalho de tempo e história da família, genealogia, e a genealogia, né, porque ela não era dentro da igreja. E daí
Acho que está voltando. Vamos ver. Voltou? Acho que está voltando. Então, tá bom. Agora até eu estou me vendo aqui, irmãos. Nossa, estou vendo lá e estou vendo aqui eu. Eu acho que podemos esperar voltar um pouquinho o pessoal ao vivo aí. Já estamos com 10 no Facebook, pelo menos. Eu acho que podemos esperar voltar um pouquinho o pessoal ao vivo aí. Já estamos com 10 no Facebook, pelo menos. É você. Tá bom, irmãos. Então, tá voltando aí. Então, como eu estava falando, eu vou voltar um pouquinho ali na parte que nós chegamos no cemitério, né? E descemos lá no cemitério, então, eu vi um sobrenome, né? Que se chamava Francisca Likisbinski. E daí eu entrei em contato, então, com uma amiga que eu tinha colocado lá no meu Facebook. E eu falei, você conhece essa pessoa? E ela disse, sim, eu conheço. O que você está fazendo aí? Eu disse, eu estou fazendo a genealogia, que eu disse para ti que eu fazia, né? E ela disse assim, não, então espera um pouquinho. Eu vou falar com o meu pai vai aí buscar vocês, porque o meu avô tem 90 anos de idade e ele conhece muita gente aí da época. E daí eu pensei, nossa, mas o senhor tinha mandado a gente lá para aquela outro lugar. Mas já que a gente já parou por aqui mesmo, vamos ali, depois qualquer coisa a gente passa lá também, né? Era o senhor que estava guiando a gente. Eu tinha falado com minha avó e com a minha tia, olha, a gente vai, né? E o senhor vai ter que guiar a gente. E era isso que estava acontecendo. A gente tinha que ter fé nisso também, né? Então pegamos, deu uns 20 minutos, o pai dela chegou e nós descemos então e entramos mais na soja ainda. E a gente foi indo na direção norte, né? Tipo, olha, era um fim de mundo, não tinha nada lá, nada. Tanto que se a gente fosse reto, a gente caía no rio, não tinha mais nada. E foi quase mais ou menos isso. 1 quilômetro antes de a gente chegar no rio Ijuí, paramos numa casinha, a caminhonete dele parou, nós paramos atrás, e daí nós fomos lá e ele falou assim, só um pouquinho que eu vou lá chamar o meu pai. E daí, meu sogro, né, era o sogro dele, era o pai, deixa eu ver, é isso, era o sogro dele, né? E daí, então, veio um senhorzinho, muito bem conservado, para 90 anos de idade, veio caminhando, daí ele pegou e apertou a minha mão e falou assim, como é que é seu nome? Para quem já passou pelo templo, sabe que essa pergunta é uma pergunta bem familiar. E eu falei, meu nome é Felipe, Felipe Rospirski. E ele falou assim para mim, você não tem cara de Rospirski. Daí eu fiquei já com um espanto, já me arrepiou tudo, né? E daí a minha tia estava comigo, a tia Gorete, e ela falou assim, ele perguntou para ela, qual é o seu nome? E ela disse, Gorete Rospirski. Daí ele falou assim, tu tem cara de Rospirski. Daí a gente arregalou o olho e ele disse assim, a minha mãe é Rospirski. E daí o mundo parou naquele momento, né? E ele disse, o nome dela é Francisca Likisbinski, né? Que era o que estava lá no cemitério. Mas ela tinha casado, óbvio. E o marido dela era Likisbinski, mas o nome de solteira dela era Rospirski. E eu já queria adentrar, né? Como eu já tinha algumas informações dos Rospirski, eu perguntei assim, tá, mas aí a tua mãe era filha de quem? Ele não lembrava muito, ele até falou o nome. Eu acho que até ele acertou o nome, porque ela tinha falecido quando ele tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Então ele já nem tinha muito relacionamento com a mãe e muito menos com o avô, né? Mas daí ela disse assim, tá, e ela tinha alguns irmãos? E daí ele falou, sim, tinha alguns irmãos. Ele falou assim, o tio Inácio. Né? Quando ela falou tio Inácio, ele já foi emendando os nomes dos irmãos e do meu avô junto. Ele falou assim, sim, o Nildo, o Antônio, o Pedro, o Fia, que era o apelido do meu avô. E eu não sabia que o apelido dele era Fia, mas a minha tia sabia. E ele disse assim, o Fia, não sei o que e tal, a gente pescava. Nossa senhora, o tio Inácio. Deu para ver que eles tinham uma grande amizade, que eles se conheciam. E daí, nossa senhora, já foi muito emocionante para a gente aquele momento.
E a minha avó disse que não tinha ninguém, tanto que a minha avó nem foi junto. Ela ficou no hotelzinho lá descansando. Talvez ela tá me ouvindo aqui agora. Hoje ela fala, eu quero ir lá conhecer o seu Zica. E daí a gente ficou conversando e logo ele pegou e só um pouquinho. Daí ele veio com uma caixa. E ele abriu e tinha a caixa com muitas fotos antigas. E dentre aquelas fotos, o meu bisavô, os irmãos do meu avô, nas pescarias, com vários peixes grandes. E ele dizia, aqui, ó, aqui é o tio Inácio. Aqui, ó, aqui é o Pedro, o Nildo, né? Todos os irmãos do meu avô. E, ele dizia, e a gente sentia que eles eram muito amigos. Ele ficou muito espantado com aquilo, né? E ele sabia, não, mas daí o tio Inácio foi lá para Foz do Iguaçu. E ele sabia essa história tudo. E ele, no meio da conversa, disse assim, ó, vocês podem ficar com essas fotos. Eu vou morrer em breve e elas vão se perder. Nossa, irmãos, que baita experiência a gente teve naquele dia. Não tinha ninguém lá, dizia minha avó. Mas a gente disse que a gente estava se colocando perante o Senhor e o Senhor ia guiar a gente. E ele guiou a gente num lugar, no meio do nada, somente plantação, não tinha nada lá. E encontramos, então, membros da nossa família lá. Imediatamente a gente já foi... Eles queriam que a gente ficasse para almoçar, mas a gente, enfim, continuou a viagem, fomos até 3 de maio, para a avó ver os irmãos dela, os parentes dela, foi um momento bem especial, conseguimos várias informações, e a gente voltou para casa com aquela experiência maravilhosa, e eu pensei, né, temos uma boa experiência, mas nem era o início ainda, não era o início, quer dizer, isso era só o início, tinha muito que ia vir. E eu cheguei em casa e eu comecei a pesquisar mais, comecei a pesquisar algumas informações, e fui vendo lista de passageiros de navio, eu comecei a ver pessoas que tinham vivido lá em Juí, onde meu avô tinha nascido, familiares. Depois a gente descobriu que a mulher desse senhor que estava lá junto também era prima do meu avô, só que por parte da mãe, da Eva, que é minha bisavó. E depois descobriu então que eles eram primos também, mas pelo outro lado. Enfim, foi várias pesquisas, até um dia então que eu comecei a pesquisar o lado da minha bisavó, da mãe do tio Inácio, né, lá de Juí. E daí então, e o sobrenome de solteira dela era Prisbulinski, um sobrenome bem estranho, e a gente pensou, vou pesquisar esses Prisbulinski aí. Daí eu pensei, eles devem ter vindo da Polônia para cá, e de fato vieram. E eu comecei a ver as listas de navio. Tinha muitos navios que vieram naquela época. Eu fui pesquisando um por um e era horas. De vez em quando era 5 horas da manhã, eu ainda estava acordado pesquisando. Até que certo dia, eu pesquisando e baixando nome por nome na lista de passageiros de navio, apareceu o nome do meu trisavô, que é o Albino Prisbulinski e a Magdalena Prisbulinski. E eles saíram da Polônia em 1890 e vieram para o Brasil com uma filhinha de 2 aninhos de idade, né? E eles saíram de lá, então, em dezembro, e atravessaram o mar numa viagem de mais ou menos de 15 a 20 dias, dependendo de como era a viagem, né? Jogados no navio, e eu tinha fotos do navio, numa situação que eles vieram para o Brasil buscar, fugindo, né, da guerra, fugindo das situações econômicas do país, e com uma filhinha, uma única filha, né? Então, eu vi que o nome, na lista de passageiros, eu vi que o nome da filha estava riscado, né? Estava riscado. Eu pensei, deve ser porque eles dividiram a página aqui. Mas que legal, não sabia que a minha bisavó tinha uma irmã que veio da Polônia, que era polonesa mesmo, não sabia. Achei que era só a gente que já tinha nascido no Brasil. E então, eu fui lá e comecei a pesquisar, continuei a lista de passageiros para ver se encontrava mais algumas pessoas, e quando eu cheguei no final da lista do navio, tinha uma parte assim, ó, morreram a bordo e foram sepultados no mar. E o nome da filha do meu trisavô estava lá, e ela se chamava Michelina Prisbulinski. E eu fiquei pensando muito sobre aquilo. Muito. Porque, tu imagina, o Senhor, naquele momento, ele estava passando para mim o nome de uma pessoa que tinha sido sepultada lá no Oceano Atlântico.
numa situação onde os pais se viram a única filha que tinha falecido na viagem, jogado no mar, deixado ela para trás e continuado uma viagem para um lugar incerto, desconhecido, sem uma perspectiva, talvez, e daí veio um testemunho muito forte de que o Senhor, ele não esquece de nenhum de seus filhos, nenhum. Mesmo se tinha só 2 anos de idade, mesmo se foi sepultado no mar, mesmo que estivesse na barriga de um tubarão, ele vai se lembrar de todos os seus filhos. E logo depois a gente descobriu que nós teríamos uma menina, né, nossa primeira filha. E hoje o nome dela se chama Alana Michelina, justamente para homenagear aquela criança que ficou para trás. Em algum momento ela sabe hoje que nós conhecemos ela, que nós homenageamos ela, que pela coragem que seus pais tiveram, né? E hoje então nós tivemos nossa primeira filha e começamos, não somos mais a última geração, né? E nesse momento então eu vi esse desafio do presidente Ford Woodruff, que ele diz que nós precisamos buscar imediatamente os nossos antepassados, porque às vezes eles estão lá no meio do mar, né? Às vezes eles tinham 1 ano de idade, né? E o Senhor sabe que eles existem, a gente precisa trabalhar e buscar isso, e o Senhor vai mostrar para a gente. Eu fico imaginando a felicidade lá da minha trisavó e também da minha bisavó, que era irmã dela, que ela nem chegou a conhecer, né? De certo, agora, né, podemos nos unir à nossa família, né? Então nós vamos lá no templo fazer as ordenanças agora, né? Mas esse é o trabalho, né? Assim como os missionários precisam aqui na Terra receber referências, nós precisamos indexar no Family Search, colocar nomes lá. Algumas pessoas vão pesquisar esses nomes, elas vão conhecer o Evangelho, assim vão indo. E o trabalho é paralelo, eles estão unidos muito fortemente, né? Então, nós só precisamos fazer esse trabalho. Irmãos, quanta experiência eu já tive, outras tantas. Depois, nesse ano de 2020, foram mais de 1.000 nomes acrescentados na minha árvore genealógica só depois da viagem. Então, eu acho que o Senhor estava guiando a gente. E ele sabia, ele tinha planos, vai chegar um momento, num ano de pandemia, quando as coisas estão acelerando, quando tem maldição na terra, eu vou acelerar meu trabalho, mas eu preciso que vocês se coloquem à disposição. E se você se colocar à disposição, o Senhor vai guiar vocês. Talvez vai ser lá no meio da soja, talvez vai ser lá não sei aonde. Todo mundo tem bisavós, trisavós. Eu não sei onde vai ser, mas o Senhor vai guiar vocês. Vocês só precisam estar dispostos a ouvir o que Ele tem para dizer, se colocar na situação. Vou começar a trabalhar no Family Search. Felipe, mas eu não sei trabalhar no Family Search. Computador é muito difícil para mim. Assim como os missionários também andar, indo lá para longe, ficar longe da família, tudo é difícil, né? Tem dificuldades para tudo. Mas eu garanto que se tu sentar na frente do computador e começar a acrescentar o nome das pessoas que já faleceram, daqui a pouco vai estar errado. E se está errado, a gente vai ver depois, a gente vai corrigir, não tem problema, mas começa a fazer o trabalho. Se coloca na situação. E quando você se colocar numa situação onde Deus pode te ajudar, Ele pode te levar lá no meio da soja, lá no meio do Oceano Atlântico, não importa. Irmãos, possamos pensar sobre isso. Esse trabalho, ele vai acelerar muito. Ele já está acelerado, ele vai acelerar muito mais. Mas nós precisamos, de fato, estar à disposição para poder salvar os nossos parentes. Eles já foram. Feito esse convite de que o presidente Woodruff, na época, fez, vamos buscar os seus antepassados. Né? Vão se selar eles. Quem está vivo, vão ensinar quem está vivo. Né? Se o seu tio não é membro da igreja, ainda vai lá e fala do evangelho para o seu tio. Vai lá e fala para o seu avô. Vai lá e fala, vai lá, conversa, explica, ensina. Né? Preste testemunho. E talvez eles sentirão, porque o Senhor pode abençoar. Irmãos, eu não sei de fato quando o Senhor vai vir. Eu gostaria de saber. E, embora muito pecador que seja, eu estou muito animado com a volta dele. E é por esse motivo que eu gosto de trabalhar no Tempo História da Família. Eu gosto de acelerar esse trabalho, porque em breve, talvez no final de janeiro, né, possamos receber o nosso Salvador. E daí, quando ele vier, tudo acabou. Né? O que a gente fez. O que a gente deixou de fazer. E talvez deixamos de salvar parentes que estão lá no fundo do mar.
Esse é meu testemunho e minha mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou pesquisar a história da família para conhecer meus antepassados, meus ancestrais, pois esse é meu dever. Um bonito livro de recordações em dia vou manter. Minha história pessoal também quero escrever. Minha geração e as que passaram juntas estarão no meu gráfico de linhagem onde se reunirão. Sei que um dia todos nos encontraremos e a partir de então, para sempre em família, viveremos em união. Especial, somos graças a esse dia, desde ser dia do Senhor, que podemos estar sempre aprendendo e obtendo ensinamentos. Somos gratos por todos os bens que o Senhor nos dá, por poder ter um conhecimento maior sobre a história da família, por podermos saber que temos antepassados e que podemos ajudar no trabalho de salvação de todos. Somos gratos por todas essas coisas. Que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias, possamos ter uma boa semana e que tenhamos muitas bênçãos. Essas coisas que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.